Galera, é o seguinte, hein? Hoje vamos ver um vídeo aqui. Vocês me pediram, eu também tava curioso pra reagir. Ele falou que ia soltar esse vídeo. Vídeo do meu brother analista, falando sobre Hitcon. Tu sabe o que é Hitcon? Ele vai falar o que é, porque o analista sabe mesmo, entendeu? Hitcons em Naruto, quais são e por quê, certo? Bora ver essa parada, já vai tacando o dedão no like pra apoiar. Vocês não estão dando like nos vídeos, hein? Deixa o like aí e vai comentando a sua opinião aí conforme o vídeo for rolando. Sem mais enrolação, bora pra esse conteúdo pra ver de qual é. Minato com o modo Kurama, mudanças no design do Rinnegan e um apanhado gigante de coisas que foram mudando durante uma obra. Hoje vamos falar sobre isso. Você não sabe o que é retcon, e se você se baseia em uma definição... Ele definiu que você não sabe, hein? Você viu o que ele falou? Ele falou, você não sabe? Não, ele falou, você não sabe o que é retcon. Se liga, ó. A humildade do homem. Sim, hoje vamos falar sobre isso. Você não sabe o que é retcon, e se você se baseia em uma definição simples e rápida de Wikipedia, ou em vídeos curtos que citam retcons aqui e ali, sinto lhe dizer, mas é bem provável que você não tenha entendido exatamente esse termo. Então é o seguinte, você não sabe o que é retcon, e se você pesquisou no Wikipedia ou ouviu algum vídeo falando, tá errado. É o analista que tá certo, então bora ver. Até porque ele também anda sofrendo muito nas mãos do imaginário popular. Fato é que as pessoas adoram falar termos técnicos aqui e ali, mas a maioria... Mas você também fala. Parei de chutar, parei, vamos ver. Tamo junto, analista, é nóis, paizão. não tem tempo ou a prática de ler sobre a história e a execução Calma aí. mas a maioria não tem tempo ou a prática de ler sobre a história e a execução desses termos na escrita. Certo, ou seja... Vocês não sabem do bagulho, ele que sabe. E assim, meio que tudo acaba virando retcon, furo de roteiro, sendo que nem sempre esse é o caso. Então, salve meus analistas, show, Luca aqui mais uma vez. E a ideia desse vídeo é explicar com um olhar um pouco mais acadêmico esse termo que anda tão na boca do povo ultimamente. Hoje falaremos sobre continuidade retroativa, mas retcon, explicando de maneira mais consolidada o que exatamente é isso e também referenciando o que é e não é retcon. Mas aqui tem que também admitir, analista manja muito dessas paradas aí de roteiro, etc, escritor, pá. Então aqui, ó, nós vai ver um outro panorama. Esse é um vídeo bem especial pra mim, porque eu tenho pensado em fazer ele por um bom tempo, e acho que finalmente achei um bom momento para postá-lo. Eu sou um escritor e tenho um livro publicado que tá aqui na descrição. Também gosto muito de estudar sobre estrutura narrativa, termos, tropos e afins. Eu tenho esse livro aí. Aqui, ó, é da Viúva Negra Vampira, pô. Papo reto. Mas não, eu não tô tirando nada disso só da minha cabeça. Esse vídeo é um trabalho de pesquisa meu, em que eu me baseei principalmente no livro The Retcon Game, Retroactive Continuity and the Hyperlink of America, escrito por Andrew J. Friedenthal. Vídeo do analista aí, ó. Tá vendo aqui, ó? Luca, analista. Pá. Cadê? Luca Bordin. Ah, não, ele leu um livro pra falar do bagulho, é foda, pô. É analista nerdão. Mas também citarei outros autores e livros como A Morte do Autor, de Roland Barthes, e talvez só um pouquinho de Northrop Frye. Então, se você... Caralho, mó peão, hein? Você discorda de algo conceitual que seja referente à parte em que eu cito esses caras, vai lá e briga com os autores e não comigo. Mas brincadeiras à parte, se você tiver alguma outra fonte acadêmica ou discorda de algo que eu tenha falado por aqui, eu adoraria saber o seu argumento aqui nos comentários, beleza? Só seja educado. Tudo que eu falo e falarei aqui nesse vídeo é um apanhado de definições e comparações que a galera costuma chamar de retcon, e eu vou dar aqui a minha análise. Então, se você encontrar algum erro, eu vou ficar muito feliz em ver o seu argumento e ver se ele faz sentido, beleza? Dito isso, se inscreve no canal e junte seus membros a partir de R$ 1,99 e bora pro vídeo. Eu queria começar deixando muito claro o que é e não é retcon. Retcon, de acordo com o Friedenthal, é um processo narrativo em que o criador ou produtor de uma narrativa altera deliberadamente a história dessa narrativa de modo que daqui pra frente as histórias futuras reflitam essa nova história, ignorando completamente o antigo, como se nunca tivesse acontecido. Foco nessa última parte, como se nunca tivesse acontecido. Ou seja, um retcon é uma mudança que altera completamente algo antigo e leva aquilo como se nunca tivesse acontecido, uma espécie de substituição. Outra coisa importante a se observar é um kawarimi. É o preparo, pistas e foreshadows nesse meio do caminho, pois um retcon não é um retcon se nós estivermos falando sobre informação oculta e plot twist. E como assim, Luca? Por exemplo, eu vi muita gente falando que o Hashirama ser do nível que ele realmente é no Shippuden é um retcon, pois o clássico tinha muito mais destaque para o Hiruzen e para o Minato, eles exaltavam mais esses personagens. Porém, isso não é um retcon. A verdadeira força do Hashirama sempre foi uma informação oculta no texto, e a trama de Naruto trabalhava muito esse mistério, tanto é que Hashirama já era aclamado por ser o ninja que deteve Madara Uchiha. Isso, lá em Naruto clássico, no Vale do Fim. Já existiam essas estátuas e elas eram uma denominação de alto poder. Sendo assim,
sim, já tinha um preparo narrativo da força implícita desse personagem. Agora, é claro que a força dele ser absurda é um problema para a história. Sim, saiu um pouco de mão. Isso porque um termo talvez mais adequado aqui seja Power Creep, onde o nível de poder de uma obra cresce muito de uma maneira desproporcional, causando uma quebra de balanceamento. Quebra essa que é notável. Acho que o Suzano trouxe muito isso também, né? A galera fala do Suzano como isso também, pá. Power Creep, no entanto, não é um termo narrativo usual. Isso não é nada acadêmico, mas sim um termo popular, muito mais utilizado no meio dos games. E essa parte a gente vai deixar um pouco para outro vídeo que eu vou falar sobre Power Creep. Para esses casos, nós temos o termo correto, que é escala inflacionária e hiperbolização narrativa. Então, sim, Naruto sofre bastante de escala inflacionária em seus níveis de poder, principalmente na Guerra Ninja, tá? Isso por... Eu acho que nem principalmente, é exatamente ali, né, que o bagulho degringola. Conta de oponentes cada vez mais grandiosos e com um acúmulo de diferentes habilidades que muitas vezes não são utilizadas pelo bem do roteiro. Dragon Ball sofre com isso também, né? Tipo assim, toda hora aparece alguém mais forte, aí o poder aumenta, aí quem tá pra trás fica muito pra trás. Exemplo, antigamente um Kuririn, um Yantia, lá no comecinho ainda tinha uma importância, tinha um poder de luta, mas com o nível que tá agora são nada, né? Então, tipo, acho que também sofre disso, né? O próprio Obito, por exemplo, que mal utiliza os poderes do Rinnegan. Se ele fosse capaz de utilizar tudo naquele momento, muitas soluções que aconteceram na obra não seriam possíveis. Ele poderia absorver chakra, ele poderia invocar animais, ele poderia fazer uma série de coisas. O mesmo acontece com o Kamui. Outra coisa importante é entender que retcons e plot twists são coisas bem diferentes, mas às vezes eles podem estar interligados. Não, peraí, vamos lá, pelo que eu entendo, o retcon é quando a história muda a partir de um certo período, e o plot twist é quando acontece uma reviravolta na história, né? Um plot twist não precisa ser um retcon, só por mudar o sentido de tudo que é anterior. E cuidado que agora vem spoiler de Bleach no exemplo que eu vou dar. Por exemplo, o plot twist do Ichigo ter linhagem Quincy. Isso não é retcon, porque não mudou retroativamente o passado dele. Isso sempre esteve ali, com pistas e que fazem bastante sentido para a trama dele. Nada foi alterado no passado com nenhum flashback para isso acontecer. A causalidade não foi alterada, foi só uma revelação. E isso é diferente de um plot twist com o uso de retcon, que foi o caso de entendermos que o ataque de Konoha não foi de autoria da Kurama, mas sim de Obito que controlou ela. A causalidade foi comprometida. Oxe, isso é um plot twist, por que é um retcon? Isso muda completamente o sentido do evento e da natureza da criatura, pois no primeiro capítulo, ela já era denominada como um ser que era responsável Mas ninguém sabia que foi o Obito, aí foi no flashback que mostrou que foi ele. por desastres naturais. E essa escrita e mudança de responsabilidade retroativa mudou por completo tudo o que sabíamos do passado daquela criatura. Fora que a execução também conta muito. A escrita retroativa da Kurama vem em formato de flashback direto, que muda completamente o sentido do evento. Mas agora voltando para o foco em retcon. A origem do termo deriva muito da publicação de quadrinhos, já que ele surgiu em meados da década de 80, na HQ All-Star Squadron, da DC. E sim, Caraca, a origem do retcon? principalmente nas HQs, rolava muito de um autor pegar um personagem já bem consolidado e mudar a história de origem dele, ou alterar certos pilares que mudavam completamente o personagem. Isso aí não é... Qual que é a diferença de retcon pra reboot? Retcon muda a história, mas mantém a mesma cronologia. Enquanto reboot é quando meio que reseta o bagulho, né? Mudando algumas vezes seu passado, história, origem, poderes e até mesmo visão política. Isso é continuidade retroativa, e Friedenthal define 3 tipos de retcon possíveis. A reinterpretação, onde muda-se a forma como uma obra anterior é vista e interpretada, mas de uma forma nada definitiva, assim, permitindo alguma escolha por parte do público para determinar qual história ainda é considerada canônica para a narrativa. Um exemplo que eu tenho disso é a HQ do Charada Ano 1, onde não temos nada confirmando que ela seja canônica, e até mesmo o roteirista que atuou como Charada, né, o Paul Dano, que diz que não pode afirmar que essa história seja canônica no universo do The Batman. Ele deixa isso escrito já antes de começar a história. Ou seja, esse é um caso de reinterpretação, onde temos muitas novas informações do passado do vilão, mas vinda de uma fonte não exatamente canônica, podendo ser ou não considerada pela fanbase e no imaginário do personagem. É um filler. Fica com o canon em aberto. Outro tipo de retcon é o de reinscrição, que é uma mudança mais solidificada na forma como uma obra anterior é vista, mudando concreta e canonicamente o significado dessa obra daqui em diante. E esse Tipo as paradas que muda do clássico pro Shippuden, né? é o que mais tem em Naruto e na maioria dos shonens, porque ele altera definitivamente o canon. E como a gente tá falando de uma obra contínua, então esse é o retcon mais utilizado, o retcon de reinscrição. E nesse caso, se trata de uma mudança súbita na trama, e sem qualquer preparo evidente ou informação oculta sobre isso. Um caso como esse é o do Minato do nada demonstrar que possui modo Kurama quando ele volta à vida. Isso é um retcon de reinscrição porque, embora tenha a citação de que a vítima selada ficará eternamente com a alma de quem conjurou o jutsu, ainda
já justificou a transformação. Temos a questão de que, de acordo com a citação do Hiruzen, tanto o Minato quanto a Kurama deveriam estar em uma luta eterna, em constante sofrimento dentro da barriga do Deus da Morte. Suas almas estariam eternamente em profundo ódio. E bom, eles virarem amiguinhos, primeiro que não faz sentido algum, de acordo com esse conceito, e muito menos temos qualquer outra explicação para isso. Portanto, isso sim Deveria ter essa explicação mesmo. é um retcon de reinscrição, pois mudou de forma concreta o significado desse conceito sem mais nem menos, e o transformou em algo novo, sem qualquer preparo anterior. E a terceira e última forma de retcon, declarada por Friedenthal, é a revisão, a mais pesada de todas, onde uma obra antiga não é apenas mais vista de uma forma diferente, mas até mesmo alterada por meio de republicação, novas edições e assim por diante, de modo em que o texto mude completamente alguma coisa. O passado é modificado para se ajustar ao presente, mas de forma que se cria uma nova versão oficial, substituindo a anterior. Nossa, no fundo ali tá a imagem dos X-Men. Véi, se tem uma coisa que teve esse bagulho aí de retcon foi X-Men, né? Tá maluco? Ou seja, é como se fosse a questão que eu citei da HQ do Charada, mas de uma maneira em que aquilo lá virasse totalmente a origem factual e canônica do personagem, e não algo interpretativo e em aberto. Beleza, agora que a gente tem estabelecido esses parâmetros, bora falar um pouco sobre essa informação oculta, criação de mistério e também plot twist. Para explicar tudo isso, eu vou ir dando exemplos dentro da própria obra de Naruto. A questão do Rinnegan do Pen é um bom ponto de análise para vermos toda essa questão. O visual inicial do Rinnegan foi sim alvo de um retcon, isso é fatídico, principalmente pelo fato dele ter recebido uma alteração visual dentro da obra e sem qualquer explicação na trama. Ele simplesmente era de uma forma e depois ficou com outra aparência, tanto no anime quanto no mangá. E isso serve para mostrar que nem todo retcon é ruim. Retcons são mudanças e que têm intenção de correção, alteração ou melhoria, e muitas vezes a sua execução pode vir a ser duvidosa, mas quando feito de um jeito certo, pode ser sim uma ótima correção para algum elemento dentro da trama. Deixar a obra melhor, né? Se alguém vier falando, ah, Naruto é ruim porque tá cheio de retcon, não. Retcon não é sinônimo de algo ruim, tá bom? Aí você ganhou ponto comigo, analista. Sinônimo de correções e de que provavelmente essa obra não era tão bem planejada como deveria ser. Mas Aí você perdeu ponto comigo, analista. está tudo bem. É uma forma de você corrigir, é uma forma de você ampliar e talvez melhorar. Porém, ainda sobre o Rinnegan, eu vi pessoas afirmando que ele como um todo só acabou sendo retconado por causa do plot do Madara. O Madara ser o indivíduo que originou os olhos e não o Rikudo Sennin. E bom, vamos falar um pouco sobre isso. Essa trama do Rinnegan, ela é mal escrita. Eu já adianto isso pra vocês. Embora ela tenha sim seus acertos, ela também tem muitos problemas em si, principalmente porque a sua escrita foi mudando esporadicamente e com muito e muito tempo, desde o aparecimento de Pen até o final da Guerra Ninja. Mas eu, pelo menos, não considero que o Rinnegan tenha sofrido retcon muito por conta de suas informações ocultas. Para mim, o retcon não está no Rinnegan em si. A revelação dos olhos serem do Madara não ressignifica a origem mitológica do Dojutsu, mas sim cria uma ponte entre o mito e o Nagato. O retcon tá aí, nessa ponte. Essa ponte é o retcon, que é uma ressignificação retroativa, mas ela não contradiz e não muda a origem do mito. Deu pra entender? Eu acho que ele ser do Madara é um plot twist mal feito. Informação oculta é um recurso narrativo no qual o autor não revela Não, mas e o fato de juntar o DNA, o Tira com o Senju? O Madara conseguiu, não acho que é mal feito. imediatamente certos dados relevantes da história, deixando-os escondidos ou implícitos para que sejam descobertos em forma de plot twist ou permaneçam subentendidos, cabendo ao leitor reconstruí-los e interpretá-los. Esse mecanismo está diretamente ligado à retórica da ocultação, na narratologia, muito presente nos livros de Gerald Genette, sobre teoria do foco, onde ele explica como isso é usado para a criação de tensão e drama. Mistérios têm uma construção muitas vezes lenta e com muitas informações ocultas. E aí, fica muito fácil de você só apontar qualquer coisa nova como sendo um retcon, só por ser uma alteração dentro da trama, não é mesmo? Então não, nem tudo que é novo é um retcon. Nem toda nova informação pode ser considerada um retcon, porque senão não existe mistério. Muitos acreditam que o que o autor fala fora da obra também conta muito dentro da obra, mas eu não sou muito dessa linha não. Para mim, uma obra tem que falar por si mesma. Por exemplo, digamos que o Kishimoto se pronuncie hoje em entrevista, falando que planejava colocar a Kaguya na obra desde Naruto clássico. Pelo fato de existir o Kimimaro. Isso mudaria algo da nossa percepção sobre ela? Sobre ela não ter aparecido? Não, verdade. Talvez. Mas isso mudaria algo dentro da qualidade técnica da escrita da Kaguya em Naruto? Não, de maneira alguma. Roland Barthes fala muito sobre isso em seu livro The Death of the Author, A Morte do Autor. Ele traz um argumento contra a crítica tradicional de se pautar apenas nas intenções do autor. Até porque, um dia, esse autor pode morrer. Seus registros podem ser totalmente apagados da história. Digamos que todas as falas sobre esse autor, sobre a obra dele, sumam. E aí, como poderíamos avaliar o verdadeiro significado de uma obra sem a presença de um autor vivo para explicar ela pra gente? Ora, pela própria obra, é claro. A obra deve falar por ela mesma. Eu e o Roland Barthes acreditamos nisso. Então, quando... Pô, papo reto. Falando aqui, ó, de obra, pá, de arte, que nem o... Porra, acho que é Pablo Picasso, tá? É Picasso? Não. Acho que é. O maluco lá que eu vi. Ele criou... o Davi, tá ligado? Ele criou a estátua de Davi lá, boladão, pá, da hora. Aí o que acontece? Essa estátua de Davi, ela tem as mãos
e a cabeça um pouco maior, um pouco desproporcional, tá ligado? E aí o que acontece? Aí como o Davi já não tava mais vivo pra explicar se era um erro ou era intencional as mãos e a cabeça tá maior, criaram ali uma interpretação de que as mãos e a cabeça tá maior porque Davi representava o trabalho duro e a inteligência. O bagulho é assim, tá ligado? Então a cabeça era maior pra representar a inteligência e as mãos eram maior pra representar o trabalho, tá ligado? Então, tipo assim, não foi o próprio autor, não foi o próprio cara que construiu lá a parada que justificou porque a cabeça e as mãos eram maiores. Porém, as pessoas, sabendo que tem uma profundidade a obra do cara, deu essa justificativa, mas até hoje tá em aberto. Se de fato é por isso ou se é um erro de fazer lá a obra, tá ligado? E eu não sei, eu vou pesquisar aqui o nome do autor. Eu vi essa obra, é bem maneira. Entramos no assunto de retcon, eu acabo indo mais por essa linha também. Não tem pistas na trama que indiquem preparo narrativo, não existe qualquer mistério oculto sobre aquele elemento, foi algo que veio do nada ou apenas como um plot fix. E também, o principal fator. Esse é um elemento novo, que surgiu agora e que Michelangelo, papo reto, Michelangelo, David Michelangelo. Pô, eu vi essa parada aqui maneira, tá ligado? Aí o que acontece? Pô, eu não sei não, o bagulho ele tá com... Ó, isso aqui, entendeu? Aí, tipo, as mãos e a cabeça é um pouco maior, um pouco desproporcional. Aí, como não tem o próprio Michelangelo... É o Michelangelo? É. Como não tem o próprio Michelangelo pra poder afirmar o porquê é desproporcional, a galera criou uma teoria, tá ligado? Mas não tem como cravar porque ele não tá na parada. Então, a única coisa que a gente tem é lá a parada com a cabeça e a mão maior. Vamos seguir na parada aí, foi mal interromper pra trazer essa... Significa alguma coisa anterior à trama, seja com ou sem flashback, se é algo que ressignifica, dá um novo significado para aquilo e de fato muda a causalidade das coisas, aí é um retcon. Pelo menos na minha análise, é claro. Quanto ao Rinnegan, tudo que é dito para nós na audiência é através de conhecimento mitológico e de lendas e suposições dos personagens dentro da obra. Um meio super abstrato e que pode ser mutável ao bel prazer do autor. São lendas e com narradores não confiáveis. Nada do que o Jiraiya fala é fato. Nada do que o Jiraiya fala, ele viu diretamente. Sendo assim, tem-se a tendência de mistério para a origem e também para o plot, que fica em aberto. Nada que surge após, por conta das declarações e do passado do Madara, mudam a origem mística do Rinnegan. Continua tudo sólido, nada é substituído, já que continua tendo ligação direta, sim, com o Sábio dos Seis Caminhos e seus filhos. E temos diversos momentos em que esse tema é mais e mais explorado. O problema pra mim nessa escrita é a falta de clareza, explicações e muitas conveniências que temos nesse percurso, que acabam tornando a escrita artificial e que é bem menos natural do que estávamos acostumados no começo de Naruto. Então, o que nós temos aqui, ao meu ver, é basicamente um elemento divino desde sempre e que cumpre o papel como tendo origem e poderes diversos na escalada de poder da obra. Agora que já temos quase tudo explicadinho, bora falar o que é ou não é retcon em Naruto pela minha ótica. Ah, tá, você vai pontuar agora, né, vai pontuar os retcons. Já explicou o que é retcon de maneira geral, agora vai pontuar quais ele acha que é e não é, vamos ver. Começar pelas bijus. Muitos consideram bijus e jinchurikis em Naruto como um todo sendo um retcon, pelo fato delas terem sido introduzidas como uma, entre aspas, classe de shinobi e tudo mais. Isso porque o termo jinchuriki só veio aparecer no Shippuden e não no clássico. Em Naruto clássico, as bijus eram tratadas e chamadas de demônios, mas eu não considero isso um retcon. Primeiro, pelo simples fato de biju ser o mesmo termo para bestas com cauda. É sério, essa é a tradução. Biju significa bestas com cauda. A mudança de termo não é bem uma mudança, mas uma padronização, e só serviu para nós categorizarmos melhor as criaturas em uma trama delas mesmas. Chamar besta de demônio ou besta de biju. Espero que ele fale da transformação do Gaara lá, que mostrou ser de um jeito, mas depois a transformação de Jinchuriki foi de outro jeito. Pra mim é basicamente a mesma coisa, porque esse é o significado da palavra biju. Agora, o termo Jinchuriki é realmente diferente e não existia nada parecido no Naruto clássico. Jin vem do kanji de humano, Chu vem do kanji de pilar, que é o mesmo kanji de Hashira, e Riki vem do kanji de força, poder, e também remete ao kanji Chikara. Sendo assim, Jinchuriki vem de pilar humano de poder, ou poder do pilar humano, basicamente um nome bonitinho para hospedeiro de um poder maior. O humano é o pilar. O meu ponto de defesa para isso não ser um retcon é, primeiramente, a questão de ser só um nome bonitinho para algo que já existia na trama e que não era nada novo. A gente tinha lá o Naruto, a gente tinha lá o Gaara. Eles eram hospedeiros, eles eram Jinchuriks, só não tinha esse nome. E também a parte da informação oculta das criaturas que também já tinham sido devidamente apresentadas. Esse conceito já estava lá, nada foi substituído. Então existia sim um mistério envolvendo tanto o começo da vida do Naruto, a raposa de 9 caudas, a sua origem, o Shukaku e tudo mais. Sem tirar que o Shukaku
sempre teve uma cauda e a raposa sempre teve 9, né? Nada Então, tipo assim, não mudou esse conceito das caudas e etc. Então, há de se presumir que vai existir o de 2, 3, 4, 5 caudas. foi substituído. Obviamente, o termo veio somente no Shippuden por uma questão de preparo de toda a equipe da produção do mangá, até porque ocorreu sim uma pausa durante o time skip de Naruto para Naruto Shippuden, e esses detalhes ganham mais profundidade. Mas até aí, foi apenas uma ampliação do conceito, somando a informação oculta, já pré-existente, e sem nenhuma substituição em si. Não houve aquela parte da definição de retcon que eu falei lá em cima, sobre tratar o conceito como se nunca tivesse acontecido. Não, eles não fazem isso. Até porque bijus ainda eram vistas e tratadas como demônios por muitos personagens, tanto heróis quanto antagonistas durante Naruto Shippuden. Por outro lado, temos esse aqui que é um dos grandes retcons de Naruto clássico pra Naruto Shippuden, que é Danzo. Danzo é um personagem, e não um termo específico como Biju ou Jinchuriki. Um personagem que não tem menção alguma, mesmo tendo um papel muito importante na diplomacia de Konoha. Pô, quando o Hiruzen morre, se o Danzo existisse, ele teria obrigatoriamente que aparecer, tá ligado? Das tropas Zambu, e mesmo O Danzo também foi criado muito pra passar um pano pro Hiruzen e pro Itachi, tá? Muito mais pro Hiruzen. E mesmo assim não passou, porque aí quando mostra os... Eu acho que não foi não, porque quando mostra os flashbacks dos dois juntos, o Hiruzen continua sendo o mesmo pilantra. em momentos de crise, não temos qualquer informação dele ali presente. Ele foi tratado completamente como se nunca tivesse existido em Naruto clássico. Mesmo com toda a sua importância para a trama do arco de Konoha Crash, que é a invasão da Vila da Areia e a Vila do Som. Não temos nem sequer explicações sobre a ausência dele nesses eventos. Poderia ter uma menção, né? Nada disso foi falado nem durante Naruto Shippuden. Ele nunca foi mencionado nesse período de tempo. E tudo por falta de planejamento e preparo narrativo mesmo. Isso foi um retcon de reinscrição e que mudou completamente a trama de Naruto, possibilitando novos culpados para os crimes de Itachi. E também servindo de diversas maneiras para os arcos do Shippuden. Metade da Kurama no Minato. Essa parte eu já falei durante o vídeo. Putz, eu acho que o que comprova isso aí é o fato da Kurama do Naruto sempre ser fortona, né? Mas, tipo assim, pô, eu acho meio zoado essa parada de que Naruto com metade de Kurama conseguiu ser tipo assim, Kurama era mais forte do que todas as outras bijus, tá ligado? Tipo, só metade de Kurama era mais forte que as outras bijus, mano, maluquice. lance da metade da Kurama ter sido separada, eu não considero um retcon, porque Mas eu não acho zoado, tá? Tipo assim, o que eu acho zoado é o nível do poder da Kurama, só metade de Kurama, comparado às outras bijus. Isso eu acho zoado, porque acabou dando um downgrade nas outras bijus. Porém, o fato do Minato colocar metade dele, metade do Naruto, o estilo que foi, eu acho muito louco. foi um mistério construído de forma gradual, com o passar do tempo e com presença sempre de informação oculta. Volta e meia o narrador voltava com esse mistério, dando algumas migalhas de informação. Por outro lado, é muito bizarro que a Kurama por si só tenha todo esse chakra dividido pela metade. É tá totalmente ligado? discrepante Mano, é maluquice, velho. a um nível que quebra completamente a escrita do sistema de poder. E isso é uma escrita bem ruim mesmo. Mas sobre o fato do Minato ter o KCM, é sim um retcon, porque ressignifica todo o passado dito pelo Hiruzen sobre as almas ficarem em conflito pela eternidade. E não existe nesse caso a desculpa do Hiruzen ser um narrador não confiável. Mas pro Naruto dominar a Kurama, ele também ficou em conflito com Kurama Mokota, né? Só que chegou uma hora que meio que ele ganhou. E aí no mangá do Minato é mostrado, pô, que o Minato já entrou em conflito com Kurama e já conseguiu meio que lá com Kushina, tá ligado? Que ele até comanda o Rasengan pra cima lá da bomba Biju. Então ele meio que conseguiu conter Kurama já, tá ligado? Eu não duvido o Minato, tipo assim, lá nesse mundo, uma hora conseguir derrotar Kurama e Kurama falou, não, tô fechada contigo, então vamos aí. Tá ligado? Que nem eu falei com o Jiraiya. Porque naquele momento, o Hiruzen é uma referência naquele mundo. E também no posto narrativo colocado pelo autor. Também não temos nada que explique o que foi feito pelo Minato, juntamente da Kurama, até chegar a esse ponto. Então, sim, é um retcon mal feito, e ainda por cima pode ser encarado como um furo de roteiro. Mas isso eu falo mais pra frente quando for fazer um vídeo só sobre furo de roteiro. E ainda sobre o Minato, esse personagem aí realmente dá o que falar, modo sábio. O modo sábio do Minato em si é um retcon? Esse eu já não considero um retcon, pelo simples fato de não ser bem uma alteração na síntese do personagem. Mano, eu fiz um vídeo, esses dias eu assisti um vídeo falando sobre o modo sábio do Minato, vou deixar aqui nos cards, tá bem legal. E eu falo, velho, tipo assim, eu já falei isso várias vezes no vídeo e vou falar de novo aqui. Eu acho que não é nenhum absurdo o Minato ter o modo sábio. O absurdo é ele não ter usado mais vezes e não ter um destaque decente desse modo sábio. Porque ele usa, tipo, por 5 segundos e ainda perde. Tá ligado? Mas só que, tipo assim, ele ter o modo sábio faz sentido, porque ele foi treinado pelo Jiraiya, ele tinha invocação de sapo, então era uma consequência ele treinar no Monte Pelbuco, tá ligado? Então eu não acho um absurdo, não. Tipo assim, eu acho bem menos zoado do que o Minato ter o modo Kurama, tá ligado? Eu acho que, tipo assim, eu acho de boa ele ter o modo sábio. O que eu acho zoado é ele não ter utilizado com mais destreza, tipo assim, não ter utilizado com mais tempo de tela, tá ligado? Só mostrou pra falar que tem e já era. Isso aí eu achei zoado. Mas ele ter, não acho não. É uma ferramenta de batalha, né? Um modo que ele aprendeu por ter sido aluno do Jiraiya. Já tínhamos pistas de que ele poderia ser capaz de fazer isso. Ele podia invocar normalmente o Gamabunta, que desde o Naruto clássico Entendeu? é dito que consome muito chakra, até mesmo pelo próprio Jiraiya. Que o Gamabunta mesmo não deixava ninguém montar na cabeça dele, só quem era digno. Então, tipo assim, pelo Jiraiya
ter montado na cabeça do Gamabun, pelo Minato, ter feito isso, já comprova que ele é digno. Então, se ele é digno, já comprova que ele pode ter aprendido, tá ligado? E também, o simples fato dele ter o contrato com os sapos desde Naruto clássico já é um indicativo suficiente para colocar que ele era um possível usuário de No primeiro capítulo da obra já aparece ele no sapo. Pois é. Senjutsu dos sapos. Ah, Luca, mas ele não usou Senjutsu contra o Obito. Sim, porque a própria técnica demanda canalização e o Minato é um velocista. É uma desculpa muito plausível. Ele só usou na guerra porque o adversário que ele lutava contra exigia isso. Então, tipo assim, como ele já tinha o Rasengan e o Hiraishin, ele nem perdia muito tempo canalizando chakra, porque ele já chegava e eliminava os adversários com o Speed Blitz. Então eu não vejo isso sendo um retcon, até porque é algo já bem provável e esperado, nada de muito novo ou fora do escopo do personagem. Além, é claro, de não estar dentro da própria definição de retcon. Agora, bora pegar esse peso pesado aqui, Zetsu. Zetsu é um ser extremamente misterioso e a informação oculta também faz parte do seu personagem. Ninguém sabe nada sobre ele e ele tem seu mistério, mas sim, ele é um retcon. Quando falamos sobre seu plot e sua virada de chave, principalmente. O Zetsu em si não é um retcon, mas o que ele vem a se tornar é. Isso é muito bizarro. Isso porque ele primeiro foi declarado como sendo a vontade manifestada do Madara. E Mas aí até o Madara sempre acreditou nisso, mas era uma manipulação, né? depois foi revelado através de um plot twist muito bizarro, que na verdade ele é a vontade da Kaguya. O problema é que essa revelação só não tem nenhuma explicação decente. É só um eu te enganei. Como? Eu também não sei, mano. E sério. Podia ter umas one-shot de Naruto explicando essas paradas, tá ligado? Uma one-shot da morte do Hashirama, da morte do Tobirama, uma one-shot do Hiruzen Deus Shinobi, essas paradas, tá ligado? Não tem explicações sobre o que exatamente é o Zetsu e nem como ele conseguiu se passar pela vontade do Madara. E isso é muito, muito mal escrito. Mas é um retcon mal feito de reinscrição. Marca da Maldição com Senjutsu. A Marca da Maldição também sofreu um retcon durante a guerra, que foi o fato de que sua energia, na verdade, sempre foi Senjutsu. E a Eu não acho zoado, não. Faz sentido. Da Caverna Ryuchi, o Orochimaru pegou lá o DNA do Jugo, que é alguém que nasceu próximo à Caverna Ryuchi e adquiriu essa habilidade de retenção de chakra natural, tá ligado? Eu não acho, não. absorve energia da natureza. Tudo isso apenas para que o Sasuke pudesse enfrentar Obito com a Jubi naquele momento fatídico e super conveniente. A forma é que foi muito mais pelo fanservice do que por qualquer outra coisa. Até porque a gente sabe que meio que o Naruto que resolve todo esse conflito com o Obito, né? Ele que vai lá e convence o cara. E sim, retcons têm muitas vezes a influência externa como a aceitação do público e também recepção da audiência, como fator determinante para que aquilo possa acontecer. Então o que deveria ter de retcon em Boruto não se escreve, mano. Caraca. Muitas vezes o retcon ele é criado como uma forma de gerar hype ou gerar algum tipo de quebra de expectativa, mesmo que não tenha tanto sentido, só para que a audiência aprove aquilo lá e melhore venda, ou tenha algum propósito de marketing ou coisa do tipo. E esse foi o caso daquela mudança conceitual na Marca da Maldição que deu um pequeno power-up no Sasuke naquele momento graças à presença do Jugo. Mas é só isso mesmo. E bom, esses foram alguns retcons de Naruto e eu espero que tenham gostado do conteúdo. É claro que Naruto tem muito mais retcon do que só isso e todos que eu falei aqui praticamente são de reinscrição. Mas bom, espero que tenham gostado do vídeo. Por favor, se inscreva no canal para mais conteúdo, deixe seu comentário e mande esse vídeo para alguém que não sabia sobre retcon, beleza? Muito obrigado a todos, valeu e tchau! Aí, gostei do vídeo, tá? Achei maneiro. Comenta aí o que você achou da parada. Eu achei maneiro, pô, papo reto. Tá ligado? É isso, explicou a parada lá com a visão dele, mano. Da hora, deu pra entender bastante aulas. Trouxe várias fontes aí, maneira. Querendo ou não, analista é nerdzão, mano. Bolado esses bagulho de escrita, tá ligado? Então eu tiro onda, mas eu sei que ele sabe muito. Então é sempre bom ouvir a opinião aí das pessoas também que tem um ponto de vista mais aprofundado em certos aspectos, né? E traz aí opiniões um tanto quanto diferenciadas. Tu gostou? Achou maneiro? Deixa o like aí, galera. Pessoal, não tá deixando o like. Tô sentindo falta de like. E outra coisa, hein? Vale citar, ó, que a promoção Influencer Legacy ainda tá aberta, certo? Se você quer ter um canal no YouTube e monetizar esse canal, não só no YouTube, qualquer outra plataforma aí, tem várias plataformas que dá um dinheirinho legal em dólar. Então, se você quiser monetizar o seu canal, sua página, pra poder ganhar em dólar e viver aí de conteúdo, que é muito maneiro, cola aqui no treinamento para youtuber Influencer Legacy, porque através do link que eu vou deixar na descrição, vai ter o Influencer Promo, onde é basicamente uma promoção que reduz aí 50% a pequena tarifa para você adquirir esse treinamento e viver de criação de conteúdo, ok? Então cola na descrição e adquira já o treinamento para youtuber e eu te espero em breve fazendo os vídeos aí e eu reagindo aos seus vídeos muito maneiro, ok? É isso, tropinha. Por aqui... Cadê? Pera aí. Por aqui eu vou indo nessa, certo? Deixa aí o seu like, se inscreva, bora bater 200 mil inscritos aí, eu tô esperando a mocota aí, ó, bora bater 200 mil inscritos e vamos pra cima que o mundo é nosso. Show? Tamo junto, te espero no próximo conteúdo.